Edivaldo, agora eu quero convidar você a participar de uma entrevista aqui comigo com o senador Elmano Ferrer. O senador Elmano Ferrer já está aqui via videoconferência para participar conosco dessa conversa. Senador, antes de mais nada, boa tarde. Prazer falar com o senhor. Boa tarde, Joelson. Boa tarde também ao meu querido e estimado Edivaldo. Estou aqui à disposição de vocês e antecipadamente agradeço a atenção do convite. Bom, senador Elmano Ferrer e Edivaldo Barbosa, o objetivo da nossa conversa aqui com o senador Elmano Ferrer é tratar de algumas questões que envolvem também o governo federal e o Senado Federal, que é esse esforço nacional pela compra de vacinas e o esforço no diálogo com o Congresso Nacional do Governo Federal para aprovar algumas medidas que possam atender emergencialmente a população brasileira, inclusive os auxílios emergenciais, que se discute muito sobre a permanência desses auxílios por um período maior. Senador Elmano, vamos começar com essa questão da compra de vacinas. Como é que o Senado Federal participa desse diálogo, colabora com o governo federal? Que desafios o Brasil tem nesse momento em relação à pandemia? Olha, Joelson, desde que o Rodrigo Pacheco assumiu a presidência do Senado, agora, mês passado, bem como o Arthur Lira, a presidência da Câmara, ou seja, o Congresso, as duas casas têm dado uma contribuição muito grande no sentido de colocar o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado para contribuir com o governo na execução de políticas com relação à aquisição de vacinas e a uma intensificação cada vez maior do processo de vacinação da população do Brasil. E isso desde o ano passado, justiça seja feita, ainda sob a presidência do nosso Davi Alcolumbre e do nosso presidente da Câmara, o ano passado, que o Congresso Nacional tem dado uma contribuição muito grande no enfrentamento da questão propriamente dita da Covid-19, dessa pandemia que assola o mundo todo, essa crise sanitária, com a aprovação de matérias importantíssimas. E no momento atual, o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, e o Arthur Lira têm dialogado muito com o governo federal, principalmente o próprio Ministério da Saúde, na busca de acelerar esse processo de aquisição de vacinas e de vacinação da população. Reconhecemos que temos que avançar muito mais no que se refere a essa questão. Senador, boa tarde, senador, é um prazer falar com o senhor. Senador, e o que está pegando? O senhor que tem acompanhado de perto essa situação aí, é ligado ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e também é do mesmo partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Na sua avaliação, o que está pegando aí para que esse processo de vacinação não seja deflagrado assim, de forma mais acelerada, mais tranquilizadora para a população? Veja, a primeira questão que tem que ser posta é que o sistema é tripartite. A saúde do Brasil a saúde pública foi municipalizada. E os órgãos, os entes federados, ou seja, os municípios, os estados federados, mais o Distrito Federal e a União, compartilham desse processo. No meu entendimento, houve um descompasso, não nos interessa aqui fazer essa análise, mas a realidade é que se materializa as vacinações através dos municípios. A estrutura que se montou no nosso país, no Brasil, no que se refere à capilaridade em cada 5.570 municípios do Brasil, a estrutura foi montada ao longo dessas últimas 4 décadas. E o processo, a materialização do sistema a operacionalização das vacinas tem sido através dos municípios, com a integração dos governos estaduais e do governo federal, que arca com todas as despesas do processo de vacinação deste país, desde a aquisição das vacinas, que é um programa nacional de vacinação em massa, isso existe com as crianças, adolescentes, as pessoas idosas, já existe um plano de vacinação nacional, existe, e nós nos orgulhamos de ser a melhor estrutura do mundo, em termos de estrutura física, com a capilaridade deste continente que é o Brasil. Então, houve esse descompasso, mas o que nos interessa agora, a presidência e ao Senado e à presidência da Câmara e dos próprios deputados federais é
acelerar o processo de aquisição de vacinas e vacinação em massa em todos os municípios e estados da federação, incluindo aí o Distrito Federal. Ou seja, é isso que nós temos que buscar. E o Senado, o Congresso Nacional, as duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, têm dado esta contribuição agora mais do que antes. E é um compromisso do presidente Rodrigo Pacheco, do Senado e do Congresso Nacional, e o Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, em contribuir de todas as formas, inclusive no Legislativo, aprovando leis, projetos de leis, medidas provisórias, etc., no sentido de acelerar o processo de compras de vacina, intensificação da fabricação de vacinas pelas duas grandes instituições que nós temos de produção de vacina, que é o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, sem se falar nas empresas privadas de produção de vacina que nós temos no Brasil. Então, os recursos estão disponibilizados, foram disponibilizados no ano passado. Nós aprovamos agora, como é do conhecimento de todos, a PEC emergencial, voltando o auxílio emergencial para 40 e tantos milhões de pessoas, de brasileiros. Só aqui no Piauí devemos atingir quase 1 milhão agora com esse processo de vacina, de concessão do emergencial, do auxílio emergencial. 800 e tantos mil piauienses vão receber esse auxílio. Aliás, deverá ser esse mês, incluído o mês de março, abril, maio, junho, e no próximo mês, neste mês, aliás, vai sair as primeiras mensalidades, a primeira referente ao mês de março, pagamento do auxílio emergencial. Já está todo computadorizado, as pessoas selecionadas dentro de novos critérios, inclusive há uma rigidez maior do que a vez anterior, e se busca beneficiar 40 e tantos milhões de brasileiros. O senhor é um dos favoráveis que esse programa ele se estenda além dos 4 meses, que ele seja estendido, sei lá, até o final do ano, ou cria um critério de avaliação que torne ele um pouco mais, vamos dizer, seguro ou certo de que vai chegar ao trabalhador por mais tempo ainda da pandemia? O senhor tem demonstrado muita preocupação com a economia, mesmo antes da pandemia começar. O senhor acha que num cenário como esse vale a pena esse tipo de medida? Joelson, veja bem, nós temos que ter um programa de transferência de renda para os pobres, muitos pobres do Brasil, que agora são os vulneráveis, como a gente está chamando. E esses pobres e pessoas que precisam de um programa de transferência de renda maior do que o Bolsa Família, permanente. Ou seja, hoje o Bolsa Família beneficia no Brasil 14 milhões e 500 mil brasileiros. Ele deve ser aumentado inexoravelmente para mais de 30 milhões, um programa permanente de transferência de renda. Não só o número de beneficiários maior, mas o valor do Bolsa Família, ou outro nome que se queira dar, seja também maior do que o que é pago agora. E nessa emergência, nós temos que realmente beneficiar até vacinarmos mais de 60% a 70% da população brasileira. Enquanto isso, não chegarmos a essa vacinação de rebanho, que vai realmente diminuir as infecções e as mortes pelo Covid-19, nós temos que ter uma continuidade deste programa. A realidade é que nós só vamos amenizar a situação da pobreza, desses vulneráveis que nós detectamos no ano passado no Brasil, com a reativação da economia, do emprego, etc. E isso é um processo lento e demorado. Então, até lá, temos que trabalhar, já pensar na continuidade do programa emergencial, ou seja, de transferência de renda nesta pandemia. Mas, ressalto, temos que ter um programa permanente, maior do que o Bolsa Família. Isso sim que temos que discutir já agora, para não deixarmos esse interregno, essa vacância que houve no mês de janeiro e no mês de fevereiro. O pessoal estava contando com o auxílio emergencial para sobreviver. Essa que é a realidade. Concordo, sim.
responda positivamente a sua pergunta e o seu questionamento. Agora, senador, agora há pouco, na rádio Cidade Verde, no programa Cidade Verde Notícias, o seu colega de bancada aqui no estado do Piauí, o senador Marcelo Castro, repercutindo a morte inesperada até, que tem comovido bastante, sobretudo aí no Senado, do senador Major Olímpio, de Covid-19. O senador Marcelo Castro, acho que até em tom de desabafo, senador Amando, disse o seguinte: chegou ao limite do suportável aí essa situação, como o governo federal está tratando a Covid-19. E disse que agora as condições objetivas estão criadas na casa para deflagrar uma comissão parlamentar de inquérito que já está no Senado Federal para investigar conduta do governo em relação à Covid-19. Eu pergunto para o senhor, há de fato condições políticas, há de fato ambiente para uma CPI nesse momento, senador? Não há. Eu sou totalmente contra esta tese. Inclusive, não é num momento de dificuldade, profunda crise, de mortes assustadoras, que nós vamos estabelecer, criar uma comissão de inquérito. É inoportuno. Não podemos negar a participação do governo, a efetiva participação do governo nesse processo de amenizar a crise, tanto relacionada às pessoas mais vulneráveis, que teve o auxílio emergencial de 9 meses o ano passado, de R$600 durante 5 meses e de 300 durante 4 meses. De outra parte, as empresas privadas pequenas, as micro, tiveram crédito e outros benefícios com relação ao contrato de trabalho, e os estados e os municípios receberam recursos significativos para o enfrentamento da questão. Tanto é que foram feitos em muitas capitais, em muitos estados, digamos, hospitais de campanha com recursos federais, que foram significativos. Nós vamos ter que, durante 15 anos, pagar todos esses recursos que foram tomados aí, emprestados no mercado, para cobrir exatamente essa crise sanitária, que traduziu em muitas mortes, na desestruturação da economia e das questões dos programas sociais do Brasil, enfim, atingiu a todos. Agora, o governo federal respondeu à altura, com o programa emergencial para socorrer vidas, socorrer pessoas que foram desempregadas, e, de outro lado, as empresas que estavam fechando, que estão ainda em profunda dificuldade. Tivemos um processo de falências empresariais da micro, pequena, média e grande empresa do Brasil, brutal, com desemprego assustador, que é o grande desafio que nós temos que nos voltar para eles. Isso aqui é a preocupação maior. Comissão parlamentar de inquérito numa crise sanitária de muitas mortes é tumultuar o ambiente político e democrático do Brasil. Não é a saída, não é a radicalização que vai nos levar às soluções que a sociedade quer. Nós temos que nos dar as mãos, buscar o diálogo, prefeituras, ou seja, municípios, estados federados, o próprio Distrito Federal e a união de todos na solução dos grandes problemas. Nós temos que nos dar as mãos. Não é comissão parlamentar de inquérito que vai amenizar esse problema. Se querem tumultuar a ordem política, a ordem constitucional, a ordem democrática do Brasil, é outra questão que nós não queremos. Não queremos, e o povo brasileiro não quer isso. O povo brasileiro, no momento, quer vacina. O que é que o povo brasileiro quer? Se vacinar. O que é que o povo brasileiro está querendo? É emprego, é trabalho. É isso que nós precisamos. E, para tanto, nós temos que nos dar as mãos. Nós temos que dialogar. Nós temos que colocar os interesses da população acima desses interesses político-partidários, sobretudo a estabilidade institucional do nosso país. Este é o caminho democrático que sempre trilhou o Brasil. E, nos momentos de crise, nós não podemos jogar fogueira, não podemos jogar gasolina desse processo, isso de forma nenhuma. Portanto, eu discordo de processo de buscar quem é o responsável, que ainda não é o caminho, não é o caminho. Quero agradecer ao senhor, senador. Muito obrigado pela entrevista concedida a nós aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por
por participar. Um abração. Eu estou à disposição, eu gostaria de falar de trabalho, mais de trabalho. Que não tive oportunidade. Muita coisa está sendo feita nesse momento de pandemia. Muita coisa está sendo feita. É isso que eu gostaria de conversar com vocês, aqui o governo que nós estamos fazendo aí, né? no Piauí, no Nordeste do Brasil. Um abraço, muito obrigado ao Elivaldo e a você, Joelson. Obrigado, senador. E aí, em outra oportunidade, falaremos sobre isso. Falaremos sim. O senador, eu imagino que ele se refere a obras importantes que estão aí sendo desenvolvidas, sobretudo aqui nessa região de Teresina, voltada para uma mobilidade urbana, como o viaduto ali do Mercado do Peixe, o rebaixamento da ladeira do Uruguai, a duplicação da BR-316 do trecho Teresina-Demerval-Lobão, são obras... As pontes do Cerrado. A ponte lá, estaiada, lá de Santa Filomena Alto, Parnaíba, que é outra obra importante e que o senador sempre fala com muito entusiasmo. O problema é que ele se empolgou aí na contestação da CPI, da Covid. Ele falou como há algum tempo eu não via o senador Eumano falar com tanta ênfase, com tanto entusiasmo, com tanta segurança no combate a esta tese que existe de fato e está dividindo opiniões lá no plenário, no plenário do Senado Federal. E completando essa rodada, já que eu citei, Joelson, o senador Marcelo Castro, agora há pouco, na rádio Cidade Verde, no programa Cidade Verde Notícias, o senador Ciro Nogueira também, ele tem atuado nesse cenário tumultuado aqui do combate à pandemia, de dificuldades, e atua atacando o governo do Estado. Num vídeo aí divulgado em redes sociais, ele sugere, inclusive, que recursos do programa de investimentos Pro-Piauí sejam direcionados para o combate à pandemia. Esse programa é de responsabilidade, é idealizado, está em andamento sob a responsabilidade do governo estadual. Para Ciro Nogueira, seria a oportunidade do governo ampliar a atuação do Estado no enfrentamento à pandemia.